Eu quero que você abra a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13, versículo, começa no 13 e no 14. São os dois versículos que eu quero. Mas antes de entrar nesse versículo, a hora que você achar aí o Gênesis, segura com a mão e vai lá para o Jó, porque eu já volto rapidinho para o Gênesis aqui. Vai lá para o Jó, capítulo de número 8, livro de Jó, versículo de número 21. A adversidade, irmãos, o problema, não adianta. Se você chegar para mim e disser, pastor, faça por mim uma oração para que eu não venha mais ter problemas na minha vida. A única oração que eu vou saber fazer nesse caso é pedir a Deus que Ele tire a sua vida. Não, mas aí eu não quero morrer, eu quero não ter o problema e não morrer. Não existe isso. Enquanto você viver aqui, você vai encontrar adversidades, você vai ter problemas. Não se esqueça daquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições, você vai ter, eu terei. Eu sempre digo, uma passagem da Bíblia, eu sempre comento isso, que um grande homem de Deus chamado-se Paulo, e isso eu comento, às vezes não é com os outros não, algumas vezes já comentei, mas eu comento mais é comigo mesmo, quando eu estou enfrentando uma adversidade, né? O apóstolo Paulo era um tremendo homem de Deus, servia a Deus, só que certa vez ele foi a naufrágio. Deus não livrou ele do naufrágio, mas livrou ele da morte do naufrágio. Amém, Jesus? Foi sair numa ilha, chega lá na ilha, vão fazer uma fogueira, você sabe o que aconteceu com ele ou não? Uma cobra veio e o picou. Deus não livrou ele da picada da cobra, mas livrou ele do veneno da cobra. Amém, Jesus? Então você vai ter adversidades, continue olhando para Deus, tá? Quando nós temos, irmãos, aquilo que eu venho lhe falando já há alguns dias, propósito, e propósito é uma palavra que ela cabe em todas as áreas da nossa vida. Propósito, bom, eu não tenho propósito no meu trabalho, você vai ser mandado embora. Olha, eu não tenho propósito na minha empresa, ela vai falir. Ah, eu não tenho propósito no meu casamento, ele vai acabar. Eu não tenho propósito na minha vida financeira, você vai viver na miséria. Eu não tenho propósito com Deus, pastor, você não chega em lugar nenhum. Então tem que ter propósito. A vida, ela é feita de propósitos. Digam graças a Deus. E quando você tem esse firme, esse fiel propósito de servir a Deus, você pode estar passando aquilo, como meu pai diria, aquilo que o capeta, pode estar comendo aquilo que o capeta amassou com chifre. A Bíblia diz que quando Deus entra na situação da tua vida, para reverter o quadro, Ele muda essa história. E aqui ele diz assim, olha, no versículo 21, até que de riso te enche a tua boca e os teus lábios de louvor. Amém, Jesus? Tem uma outra tradução que eu gosto muito dela, que diz que Ele encherá a tua boca de riso, até que você grite de felicidade. É assim que Deus age. Quando há o propósito, pastor, mas eu estou enfrentando, todo mundo enfrenta, irmãos. Você enfrenta de uma forma, o outro irmão que está do seu lado enfrenta de outra forma, o outro que está à sua frente aí enfrenta de outra forma, o que está atrás de você enfrenta de outra forma, e eu enfrento de outra forma. Amém, Jesus? Mas todos nós enfrentamos, só que não podemos perder o propósito, não podemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da vida, da fé, do autor e consumador da bênção, que só Deus é que pode nos dar. Digam graças a Deus. Volta lá onde eu pedi que você fosse, que é o livro do Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número
13, que diz assim, ó: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra quem? Contra o Senhor. Se você der uma olhada aqui no capítulo 12, versículo 1, diz assim, olha, só para você entender a pregação. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Presta atenção nisso, irmãos. O Senhor Deus, Ele dá uma ordem a Abraão. O que é que Ele disse a Abraão? Sai da tua terra, sai da tua, o que mais? Parentela, ó, terra, e que mais, irmãos? Parentela, guarda essa palavra aí, parentela. Sai da casa do teu pai e vai ao lugar onde eu te mostrarei. Tá bom, ele fez isso, ele não discutiu. Só que antes dele sair, certo? Quando ele sai, ele leva quem com ele? Ló, o seu sobrinho. Mas Ló, pastor, ia ser uma companhia. Deus disse: sai da tua terra, de onde mais? Parentela. Era mais ou menos assim, Abraão, se é casado, só leva a mulher. Se é solteiro, não, sou solteiro, então vai sozinho. Você tem filhos? Tem, então leva a mulher e filho. Não, não tem filho, vai você e tua mulher. Não era para ter levado Ló, mas ele levou Ló, certo? Não era, sai da terra, a ordem foi específica. Sai de onde mais? Da tua parentela e da casa do teu pai, e vai, que eu te mostrarei. Era para ele ter pegado a esposa e ter ido embora, mas ele levou Ló. Tá bom, foi lá. Andaram, foram, cresceram, adquiriram, e aquela coisa toda. Só que o Ló, irmãos, teve um probleminha, os pastores de Ló com os pastores do Abraão, mas não era para ter tido problema. Ali faltou parafuso na cabeça do Ló e dos pastores, certo? Por que, pastor Ayrton? Porque o Ló, ele estava crescendo à sombra do tio. Amém, Jesus? Eu vou te dar um exemplo meu. O meu ministério, ele é fundamentado, certo? Eu estou debaixo de uma unção chamada-se R.R. Soares. Amém, Jesus? Eu vou muito bem debaixo dessa unção. Se eu saio dessa unção, acabou a minha vida, meu irmão. Acabou a minha vida. E ele estava debaixo de onde? Da unção do tio, da promessa do tio dele. Mas houve lá o desentendimento. O tio chamou, né, o Abraão chamou e disse: olha, você é meu sobrinho, você é filho do meu irmão, né, a gente é parente, não vamos brigar. Faz o seguinte, veja o lugar que você quer ir e eu vou ao posto. Se você falar: tio, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar: tio, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Ele olhou para lá. Lá ele viu terra, pedra, escorpião, cobra venenosa, poeira, sei lá mais o que, montanha e tudo mais. Ele falou: aqui não, deixa eu olhar do lado de cá. Aqui ele viu aquele campo verde, né, de Sodoma e Gomorra. Ele disse: eu vou para cá, tio. E o tio foi para lá. Olha bem isso aqui, versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Se ele tivesse um propósito de estar ali, ele não teria feito isso aqui, porque aqui demonstra que ele tomou a posição errada, a atitude errada. Mas por que se toma uma atitude errada? Por falta de propósito com Deus, nada mais do que isso. Vou te dar um exemplo.
E eu quero que você me ajude aí, porque você lê Bíblia, e eu gosto de quem lê Bíblia. Amém, Jesus? E você sabe que de vez em quando eu esqueço os personagens. Concordam comigo? Não concorda porque não é assim não, né? Mas havia no passado um cidadão, que você já deve ter lido sobre ele, agora falando sério, né? Chamado-se Sansão, nazireu. Na cabeça dele não se passava navalha, por determinação de Deus, cabelão comprido. Amém, Jesus? Homem que foi escolhido para ser o quê? Juiz em Israel. Só que o Sansão, irmãos, ele vinha aqui, fazia a miséria com o inimigo, com o filisteu. Saía daqui, vamos usar a gíria de hoje, ia bagunçar o coreto do lado de cá. Vinha aqui, pegava uma queixada de um animal, matava 1000. Terminava, ao invés de ele levantar o braço, dobrar o joelho, orar a Deus, agradecer a Deus pela vitória, ele vinha aqui para pecar. Ele exterminava o inimigo, exterminava, mas ele não perdia a oportunidade de cometer um pecado, principalmente com meretrizes, com mulheres as quais não eram a ele permitidas. E que Deus tinha falado isso. Até que ele conhece uma mulher, porque o pessoal inimigo começou a olhar a fraqueza dele. O seu inimigo, Satanás, conhece a sua fraqueza, e é nela que ele vai tentar te pegar, é nela que ele vai tentar te derrubar, certo? Começou a olhar e falou, bom, o problema dele é mulher, manda Dalila lá. E mandaram. E vai uma vez nada, e de segunda nada, e terceira nada, e foi indo, até que, o que ele fez, irmãos? Revela para ela de onde saía toda a sua força. Se ele tivesse propósito, ele não teria, ou melhor, não é que ele não teria revelado, se ele tivesse propósito firme e fiel com Deus, nem com a Dalila ele estaria. Uma pessoa, quando ela não tem propósito, irmãos, ela faz porcaria na vida. Por falta de propósito, se anda por caminhos errados. Por não ter propósito com Deus, se toma atitudes erradas. O Ló tomou uma atitude errada. Bom, as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra tinha tudo ali que ele precisava. Não tinha santidade, não tinha o poder de Deus, não tinha a bênção de Deus, não tinha a unção de Deus. E nós que servimos a Deus temos sempre que ficarmos aonde está a unção, a bênção do Senhor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Porque maldição por aí está cheio. Só sair da porta para fora que você vai encontrar um monte. De dia, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for você encontra. Praga, você encontra tudo que é canto. Certo? O Sansão revela a ela. Propósito. Ele tinha o cabelão comprido ou curto, irmãos? E como é que era o cabelo dele? Para ele perder as forças, tinha que cortar o quê? Como é que é aí? O quê? Tranças. É isso mesmo? Alguns dizem que é, outros ficam na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida. Como é que faz? E eram quantas tranças? Pois é. Então vamos ler um pouquinho mais de Bíblia, irmãos. Ô pastor, eu esqueci. Se você ler, a função do Espírito Santo é te lembrar. Você não vai esquecer nunca mais. Então pega a Bíblia, dá uma folheada e leia um pouquinho mais do que você está lendo. Amém, Jesus? Cortou todas. Por falta de propósito, ele perde a comunhão com Deus. Por falta de propósito, o inimigo vem e consegue prendê-lo, colocar as mãos sobre ele. Por falta de propósito, ele perde a visão, porque os olhos foram furados com um punhal quente, uma faca quente. Esquentou, pôs lá no fogo, veio aquela pontinha vermelha, veio e furou os 2 olhos. Por falta de propósito, ele foi levado pelo inimigo. Por falta de propósito, ele serviu como palhaço, certo?
para o inimigo. Até que Deus teve a misericórdia. Misericórdia é brincadeira. A grande misericórdia com a vida dele. Meu irmão, tem que se ter propósito na vida. Propósito de estar na presença de Deus. Propósito de servir a Deus. Tem gente, por exemplo, eu contei esse caso aqui hoje de manhã. Quando eu cheguei na cidade de Bragança Paulista, eu encontrei uma igreja ali sem propósito. Quando eu cheguei em Bragança Paulista, sei lá, 2006, foi, né? Foi em 2006. Minha primeira reunião, acho que em Bragança, foi dia 6 de janeiro, ou dia 4 de janeiro de 2006. Era assim, ó, modismo. Abria uma igreja ali, os irmãos iam tudo para lá. Não estava legal, voltava tudo para cá. Aí abria outra ali, ia tudo para lá. Não estava legal lá, até que um dia me pegou com a veia furada, que de vez em quando pega a gente assim. E para usar um português bem claro para você, aquele dia eu chutei o pau da barraca mesmo. Eu falei, você vai escolher onde você quer ficar. Se é aqui, você fica aqui. Se não é aqui, até logo, tchau, vai na bênção de Deus. Mas você vai ter que escolher. Não dá para ficar com um pé aqui e outro lá, irmãos. Eu tenho que saber qual é o meu propósito. Eu quero servir a Deus aqui, eu vou servir a Deus aqui. Não, eu quero servir a Deus lá. Então vai, Deus te abençoe. Mas você tem que aprender a ter propósito na sua vida. Amém, Jesus? Tem que ter isso, irmãos, para não tomar a atitude errada. Tem que ter isso aqui para você dar o passo certo na sua vida, em qualquer área dela, financeiramente. Bom, eu não tenho propósito financeiro, você vai ficar na miséria. Você vai ficar na miséria. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender que o povo ultimamente, os neopentecostais, os pastores do dinheiro, não existe nada disso, irmãos. Dono do ouro, dono da prata é Jesus, e ponto final. Você gosta ou não gosta, o problema é teu, mas é assim que funciona, e é assim que é a palavra de Deus. Eu tenho que ter propósito, certo? O Sansão, por causa de propósito. Bom, mas o pastor, isso foi lá com Sansão. Hoje aqui a realidade é outra. Não é, não. Eu não tenho propósito. Eu perco a comunhão com Deus. Ele perdeu. Quando as tranças dele foram cortadas, ele perdeu a comunhão. O Espírito de Deus se retirou. Não era para ele ter dado aquele passo. Ele deu por conta própria, você está por conta própria. Cada passo que você dá na sua vida sem a direção de Deus, por tua própria conta, é você sozinho, irmãos. Quando você dá esse passo na direção de Deus, é Deus e você. Por isso é que você não é derrotado. Digam graças a Deus. Ele perdeu a comunhão. Certo? Por falta de propósito, o inimigo, depois de ter cortado a trança dele, ele perdeu as forças. O que é que o inimigo fez? Se apoderou dele. Sem comunhão com Deus, o inimigo se apodera da sua vida, brincando tranquilamente. O próprio Senhor Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, um homem e uma mulher, um casal, uma família, sem Deus é o que na vida? É o que, igreja? É nada, meu irmão, não adianta. Você vai, chega aqui, você está derrotado. Aí você vem para cá, vai, chega aqui, está derrotado. Aí tenta de novo, vai, está derrotado. Agora com Deus é diferente. Com o Espírito Santo é diferente. Certo? O inimigo tocou nele. Sem Deus, certo? Na vida dele, depois do inimigo ter tocado, tirou a visão dele. Quando você está fora da presença de Deus, você está fora da visão, você perdeu a visão. Por que que uma pessoa, quando ela sai da presença de Deus, meu Deus do céu, aquela pessoa era de Jesus, hoje só faz porcaria. Você deve ter conhecido alguém assim, ou conhece alguém assim, mas é isso aí mesmo, só faz porcaria. Ela perdeu a visão, está sem a visão, está sem a direção. Eu tenho que ter o propósito. O que é que o Ló fez? Vai para as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra. Mas chegando lá, né? O que a Bíblia diz? Ora, eram maus
os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Pensa em pecado. Pecado sexual, irmãos. Lá era o famoso vale tudo, homem com homem, mulher com mulher, homem com criança, criança com homem, com adulto, com animal, com tudo. Era uma desgraça aquilo lá. Entendeu? Uma nojeira, para te falar o português claro. Coisa asquerosa. Mas peraí, pastor. Eu conheço a história, só que o Ló não estava envolvido lá. Você conhece um ditado que quando você era criança, teu pai ou tua mãe dizia para você assim, olha, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és? Conhece? Sim ou não? Pois é. Ele continua valendo. Ele não perdeu a validade dele, não. Diga-me com quem tu andas. Bom, eu ando com Deus. Você é gente boa. Ah, eu estou sem Deus. Perdeu a direção. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Certo? Ele não estava lá dentro, mas ele via tudo. Ele compartilhava com tudo aquilo ali. As filhas se envolveram com homens de lá, irmãos. Perdeu o quê? O propósito, a visão, a direção. Certo? Eles eram maus. E se você ler o próximo versículo, que é o 14, diz assim, olha, até o ponto e vírgula, diz assim, olha, e disse o Senhor disse para quem aí, irmãos? Depois que Ló fez o quê? Então Deus só falou com Abrão depois que o Ló se apartou dele. Deus só vai falar contigo, né, a hora que você tirar aí o empecilho. Aquilo que não faz você gerar a bênção. Aquilo que impede a bênção de acontecer na tua vida e que faz parte de você. E não é Deus falar assim, ó, eu entro no quarto, ó Deus, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, daí a pouco dá um trovão no quarto, começa a chover dentro do seu quarto, com um relâmpago, de repente abre um facho de luz e vem uma voz grossa, filho meu, não é isso não. O falar de Deus é a bênção. A bênção não vai acontecer, certo? Porque Deus só falou com Abrão depois que o Ló se retirou. Deus só vai falar contigo, a bênção só vai acontecer na sua vida a hora que você tirar aquilo que tem que ser tirado. Ah não, eu nasci, parece até uma música, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu serei assim, eu sou mesmo assim, né? Só falta cantar Gabriela. Você não nasceu assim do jeito que você é, virado aí de cabeça para baixo. O capeta que te virou de cabeça para baixo, porque Deus não cria porcarias. E você acha que isso é muito bacana, é muito legal, é muito não sei o quê, é muito sei lá o quê, né? Mas eu já fui bobo assim também, irmãos. Eu já fui meio patso, como dizia minha tia, né? Eu achava que era o seguinte, bateu, você vai apanhar, meu irmão. Falou o que quer, vai ouvir o que não quer. E eu brigo comigo até hoje com isso, mas já melhorei, acredito que já melhorei muito. Bom, não sei, melhorei, Wanda, ou não? É, um pouquinho, né? Subi um degrauzinho na vida, mas graças a Deus um eu já subi. Entendeu? Até que um dia eu parei, eu falei, não, já até comentei com a Wanda. Um dia, já há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu saí do quarto da minha oração e eu falei, Wanda, cheguei a uma conclusão, que se eu for revidar por tudo na minha vida, eu vou viver a minha vida longe do Espírito Santo, não vou fazer mais isso. Certo? Por quê? Porque aquele que me ofender, problema é dele com Deus, se vira, problema é seu, estou nem aí mais. Quer dizer, não vale a pena eu ficar longe do Espírito Santo por causa de um perturbado, do endemoniado que está me afrontando. Não faço mais isso. De vez em quando dá umas recaídas, né? Eu volto de novo para
para o caminho certo. Mas de vez em quando dá uma, parou, tá, amém, vamos voltar aí. Mas não compensa, certo? Eu tenho que ter um propósito. Qual é o meu propósito? É revidar ou é servir a Deus? O meu é servir a Deus, então eu vou continuar servindo a Deus, porque senão eu vou viver sem servir a Deus. Eu tenho que tirar da minha vida aquilo que é empecilho, aquilo que é pedra, aquilo que bloqueia a ação do Espírito de Deus de me abençoar. É isso que eu tenho que fazer. Qual é o meu propósito? Cara, às vezes, não, isso eu já ouvi umas, sei lá quantas vezes nesse tempo que eu tenho de ministério. Pastor, fui induzido ao erro. Como é que eu fui induzido ao erro? Eu fui obrigado, mas o Espírito Santo não te obriga, nem você a servi-lo. Você tem que ir por livre e espontânea vontade. Como é que alguém te obriga a alguma coisa? Ah, eu fui obrigado a ser desonesto. Não, você não foi obrigado. Você foi desonesto. Posso? Porque faltou vergonha na sua cara. Viva com aquilo que é teu. O que é seu, o que é de Deus, o que é dos outros, é dos outros. E ponto final. Amém, Jesus? Ninguém perde por ser correto na vida. Ninguém perde por ser honesto. Ah, pastor, uma vez, já contei esse caso aqui na igreja, o cidadão chegou para mim e disse, pastor, eu pequei, eu errei, e agora o que eu faço? A minha mulher, eu falei, é sua mulher, meu irmão? Você vai ter que chegar lá e contar para ela. O quê? Eu falei, é contar para ela. Pastor do céu, ela me mata. Eu falei, morra em paz, irmão. Se você morrer agora, você morre no pecado. Depois de ter contado, você está com o coração limpo, acabou e pronto. E aí? Mas pastor, o senhor tem que entender que eu fui obrigado. Você foi obrigado. Alguém aqui, por um acaso, ou você que está aqui, ou você que está me assistindo, alguma vez você estava andando pela rua, você viu o capeta passando com alguém debaixo do braço, algum irmão que você conhece, o irmão gritando teu nome, e você perguntou, o que foi, irmão? Me ajuda aí que o capeta está me levando para pecar? Já aconteceu isso com você? E nunca vai acontecer, porque não existe. Ele joga, cai na rede se você quiser. Ele sugere, aceita se você quiser ou não. Deveria não aceitar. Tira o que é errado, para que Deus possa falar com você. Quando eu tiro o que é errado? Quando eu tenho propósito no meu coração. Se eu tenho, pastor, mas desse jeito, não, todos nós somos falhos, todos nós temos erros, todos nós somos pecadores e a Bíblia diz isso. Mas eu já te falei, chega lá na tua casa e diz, por exemplo, todo final do dia, todo dia faça isso. Certo? Isso é uma rotina de todos os dias. Chegou no final do dia, você vai dormir, antes de você dormir, você dá uma paradinha lá na sala, lá no quarto, lá no banheiro, na hora que você for tomar banho, sei lá, e diga a Deus, o que eu fiz de errado hoje? Me ajuda a lembrar isso, Senhor. Não, mas me ajuda a lembrar. Lógico, às vezes você está fazendo uma coisa que aos olhos do homem é certo, mas aos olhos de Deus é errado. Então peça para ajuda para ele te mostrar. Amém, Jesus? Nem tudo aos olhos do homem é aceitável diante dos olhos de Deus. A maioria eu posso te dizer que não é. Então eu tenho que estar segundo o propósito de Deus. Eu fiz isso, eu fiz isso. Peça perdão a Deus, ora a Deus. E diga a Deus, a partir de hoje eu vou trazer isso aqui que eu fiz de errado, eu vou trazer para o certo. Que a partir de hoje eu vou fazer certo na minha vida. Cada dia você vai se arrumando com o Senhor. Eu já te expliquei que aceitar a Jesus foi há 39 anos atrás da minha vida. Lá na cidade de Ribeirão Preto. Amém, Jesus? Lá eu aceitei a Jesus. O senhor se converteu. Não, lá eu aceitei a Jesus. Converter, todos os dias eu tenho que me converter. Todos os dias eu encontro erros e falhas na minha vida. Todos os dias eu tenho que me consertar diante do meu Senhor. Isso é propósito. De estar na presença de Deus. Chegar para Deus e falar, Deus, eu simplesmente
quero te servir, mais nada. Mais nada, para mim não importa mais nada, eu só quero servir ao Senhor, só quero estar bem com o Senhor, porque se eu estiver bem com o Senhor, acabou, meu irmão. Ele faz até com que os meus inimigos tenham paz comigo, diz a Bíblia. Digam graças a Deus. Olha isso aqui, ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Erravam. Bom, eu sei que isso aqui está errado, eu sei, e eu estou aqui no meio, Eu digo o seguinte, irmãos, isso aqui que eu vou te falar é meu, exclusivamente meu, e não estou dizendo que você tem que ser igual a mim. Combinado, pessoal? Isso para vocês aqui, para quem está me assistindo. Mas um cunhado meu, ele tinha muita gente boa, irmãos. Diga-se de passagem, muita gente boa. Na verdade, não é nem cunhado, concunhado. Mas a consideração considerava ele como cunhado. E eu tinha uma amizade com ele muito grande. Ele seria cunhado da Wanda, né? E um dia esse cunhado veio na minha casa. Chegou na minha casa, e aí conversa vai, conversa vem, e ele fumava. E tal, e de repente ele pega, tira do maço cigarro, põe um cigarro na boca, e eu falei, calma aí. Ele tirou da boca, o que foi, Ayrton? Eu falei, aqui habita o Espírito de Deus. Não permito que fume na minha casa. Ah, pastor, mas aí o senhor é mal educado. Pois é, pense de mim o que você quiser pensar. O que você pensa de mim não diz respeito à minha pessoa, porque quem está pensando é você. Então o problema é teu. Já começa por aí. Amém, Jesus? Agora, eu tenho que ser educadinho com ele e mal educado com Deus? Espera aí, ou eu sou de Deus ou eu não sou, irmãos. E eu não estou aqui para brincar de evangelho. E ele entendeu perfeitamente. Ele, depois disso, voltou na minha casa mais umas trocentas vezes, dava vontade, ele saía para a rua, ia lá, fumava, terminava, voltava, e a gente viveu muito bem para a glória de Deus. Não aceito. Mas o que é isso, pastor? Isso é propósito. Isso não é ser mal educado. Porque aquela pessoa que está fora da presença de Deus vai ver até o seu testemunho de vida. Você não precisa ser mal educado com ninguém, não precisa nada. Não, eu só não aceito, acabou e pronto. Ah, mas meu parente vem na minha casa. Bom, então, meu parente vem na minha casa. Na minha casa, as regras são de quem? São minhas. E acabou. Se eu vou na casa do parente, eu sempre ensinei filho meu o seguinte, pode perguntar para o Gabriel e para a Miriam. Vem alguém aqui em casa, você come o quê? Como carne, sei lá, de primeira. Tá bom, você deu para visita. Essa visita chega um dia e te convida para ir na casa dele. Chega lá, tem o quê? Quiabo com jiló. Você vai comer. Não interessa. Porque a mesma carne de primeira que eu fiz com o maior carinho para aquela visita, ela está fazendo quiabo com jiló para nós aqui com o mesmo carinho. Então você vai comer. E tinha que comer, gostando, não gostando, engole. Mas tinha que comer. Certo? Assim é as coisas de Deus. É o propósito que você tem, irmãos. De servir a Deus, de honrar a Deus, de não ter comunhão com aquilo que é errado. Eu não vou ter comunhão, certo? Eu vou ter propósito. Se eu tenho propósito, ô tio, o senhor me perdoa, eu errei, eu falhei. Esse pastor aí, que sei lá o que podia fazer com ele, disse, ó, rapaz, você toma juízo, ou mandar embora na época eu não mandava, porque era servo. Sei lá, você vai ficar de castigo, você vai, eu não sei qual era o procedimento da época, mas você não vai fazer mais isso. Você vai respeitar o meu tio, você vai respeitar a liderança dele, você vai respeitar a unção que ele tem, e ponto final. Amém, Jesus? Assim que tem que ser, irmãos. Se o Sansão tem propósito, ele não estaria lá com meretriz, não se envolveria com raio da Dalila, ele não revelaria nada, acabou. Eu tenho propósito. De onde vem a sua força?
Vem do caramujo que eu como, pronto. Começa a comer caramujo. É quanto caramujo? Você tem que comer 60 quilos de caramujo. Enquanto não comer 60 quilos de caramujo, você não vai ter a força que eu tenho. Me morre o assunto. Então, eu não vou revelar. É um segredo meu com Deus. Deus me colocou nessa condição, então eu não vou sair dela. Deus me deu essa posição, eu não saio da posição que Deus me colocou. Digam graças a Deus. Meu irmão, tenha propósito. Propósito de oração. Propósito de oração. Às vezes eu ouço a pessoa dizendo, pastor, o pecado, pecado, pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que tira você do alvo do Senhor. Adultério é pecado? É. Prostituição? É. Drogas? Também é. Falar mal da vida dos outros? Também é. Mas não orar também é. Não ler Bíblia Sagrada também é pecado, se é que você não sabe. E dos mais graves que existe. Certo? Você sabe por que uma pessoa peca? Porque ela não está em comunhão com isso aqui, ó. Palavra de Deus. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Na Bíblia tem tudo, né, irmãos? Palavra de Deus tem tudo. Abra sua Bíblia lá no finalzinho dela. Vai lá no livro de 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Se tem uma coisa que a Bíblia tem, é a regra de vida para a sua vida, para a minha vida, para a vida de qualquer pessoa. Do dia que um ser humano nasce até o dia que ele morre. É regra. Acharam? Por um acaso vocês estão mudos, irmãos, hoje? O gato comeu a língua? Acharam, irmãos? Que bom, então respondam, tá? Meus filhinhos, olha que bonito aqui, o Espírito Santo nos chama de filhinhos. Maravilha isso, né? Que carinho, né, irmãos? Não dá para não ter um carinho com o Senhor. Estas coisas vos escrevo, continua a igreja. Então estas coisas, que coisas? Quais coisas? Toda a palavra de Deus, para que não pequeis. Isso aqui está tudo escrito, para que você não venha errar na vida. Você não lê e acha que só tirar a vida de alguém também. É um erro danado, é um erro de morte. É um erro de morte, separação de Deus, certo? Mas não ler Bíblia também, irmãos. Gera fraqueza. Aí você ouve o pessoal dizendo, o fulano caiu. Caiu quando? De ontem para hoje? Ontem ele estava muito bem e hoje ele pecou? A queda nunca é de hoje para amanhã. Ela vai assim, ó, degrau por degrau. Satanás é paciente em te levar a uma destruição. Então tenha compromisso em orar. Né? Se você continuar lendo o versículo aí, diz assim, olha, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecares, lembre-se que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, a aceitação, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Diga graças a Deus. É isso que está escrito aí na passagem, certo? Está escrito para você não errar, irmãos. Mas se eu não leio, eu não me instruo, eu sou extremamente conhecedor da sabedoria humana, né? Pastor, sábio e inteligente. Qual é a diferença do sábio com o inteligente? Qual é? O sábio não comete o erro que o inteligente cometeu. Só isso. Essa é a diferença. Simples, irmãos. É muito simples isso. Certo? Mas eu tenho que estar na sabedoria de Deus, eu tenho que estar na comunhão com o Senhor. Eu falo isso para vocês. Tem pessoas que dizem, pastor, mas fica falando a mesma coisa. Não, mas eu vou falar a mesma coisa. Basicamente, a semana inteira você come arroz com feijão e não enjoa. Você não vai enjoar de mim aqui não, meu irmão. E se enjoar, você já sabe, né? Louvado seja Deus.
Amém, Jesus? Mas eu vou continuar te falando. Talvez hoje você não entenda, você não aceite, mas um dia o Espírito de Deus vai te esclarecer isso aí, que bater na mesma tecla é para o teu próprio bem. É para que você se dê bem na vida, para que você cresça, para que você seja verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que você verdadeiramente tenha um lugar no céu. Ah não, pastor, eu aceitei a Jesus, me batizei nas águas, sou batizado no Espírito Santo. Jesus, ele diz que lá no final, no dia do julgamento final, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, e muitos dirão, Senhor, expulsei demônios em teu nome, Senhor, estava em cima do púlpito pregando, e ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Tá bom, irmãos? Se apegue à palavra, se apegue a Jesus, fique verdadeiramente na direção do Espírito Santo. Amém? Tenha propósito. Qual é o meu propósito? Eu quero ser servido por Deus, ou eu estou aqui para servir a Deus? Então eu vou continuar servindo a Deus. Se Ele me acrescentar ou não me acrescentar, eu vou servir a Deus. Se Ele me der a bênção que eu peço, ou se Ele não me der, eu vou continuar servindo a Deus. Amém, Jesus? Independentemente de qualquer outra coisa, eu vou servir a Deus. Fique de pé, todos vocês. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero que você, agora, nesse momento, irmãos, de olhos fechados, eu quero que você faça um pedido do coração, do seu coração a Deus. Qual é o pedido? Não sei, eu não sei. Eu não sei o que você quer, o que você precisa. Quais são as suas necessidades, mas eu sei que tem algo aí dentro de você que você quer receber como bênção do Senhor. Isso para você que está aqui na igreja, e para você que está me assistindo, aonde quer que você esteja. Isso, em o nome do Senhor Jesus, eu quero que você receba essa bênção agora, de olhos fechados. Agora diga para Deus qual é a bênção que você quer receber dele. Diga isso para ele. Fale aí agora, mas fale. Não é pensar, é falar. A coisa se manifesta quando eu falo, não é quando eu penso. Então diga isso para Deus agora. Fale com Deus. Fale com o Senhor e deixe o Espírito Santo, irmãos, te conduzir na sua oração. Deixe Ele usar a sua boca para fazer o pedido certo ao Senhor Deus. Isso, em o nome de Jesus. Eu não sei se é a sua saúde, se é o seu trabalho, se é a sua fonte de renda, mas eu sei que um certo homem da Bíblia Sagrada, chamado-se Salomão, um dia, ele teve a presença de Deus através de sonhos, e Deus disse, pede, que aquilo que você me pedir, eu vou te acrescentar. E ele disse, Deus, eu quero sabedoria para julgar o povo que o Senhor me deu, sabedoria para conduzir estas pessoas na retidão, no amor, no temor do Senhor. E a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse, você pediu bem. Você não me pediu bens materiais, você não me pediu outra coisa, você me pediu sabedoria. Então Deus disse a ele, Salomão, antes de ti não teve outro, depois de ti não haverá ninguém mais sábio do que você. Salomão só perde em sabedoria para o Senhor Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que Deus, além da sabedoria, deu a ele bens materiais em extremo, coisas que ele nem pensava em chegar na vida dele, o Espírito de Deus o acrescentou. E é isso que Deus quer te acrescentar, irmãos, essa comunhão, poder de Deus. Ouça a oração que este homem faz a ti agora.
Ouça a oração desta mulher agora, Jesus. Ouça a oração deste casal, desta família que estão aqui na tua casa no dia de hoje. Pai, que o Senhor venha acrescentar a eles, que o Senhor venha dar a eles a bênção, que o teu poder venha, Espírito Santo, envolver cada um destes que aqui estão, que o Senhor possa, meu Deus, dar a eles em medida, meu Deus, abundantemente, que o Senhor acrescente 1000 vezes mais, que eles cresçam em todas as áreas da vida, que eles tenham um propósito dentro de casa, na família, no trabalho, na saúde, na fonte de renda, mas que o propósito maior da vida deste homem, da vida desta mulher, seja o propósito, meu Deus, de ser servo, seja o propósito de te servir, seja o propósito de se curvar diante da tua palavra, o propósito da obediência, Senhor. Pai querido, venha derramar o teu poder e acrescentar sobre estas vidas aquilo ao qual eles lhe pedem, pois eu os abençoo para a glória do teu santo nome. E eu digo: diabo, tire as suas mãos fora da vida desse povo, saia com todo o teu mal, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, e eu venho pedir ao Senhor uma unção de vida, uma bênção de vida sobre cada gota dessa água que é apresentada ao Senhor agora, pelos irmãos que estão aqui na igreja, e por estes que estão me assistindo, aonde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a água, que sobre esta água o Senhor coloque a tua unção. O Senhor disse: abençoarei o vosso pão, abençoarei a vossa água e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Oh Jesus, quando este meu irmão ou minha irmã estiverem fazendo uso desta água, quando ela estiver descendo, meu Deus, pela garganta, Senhor, libere o teu poder, meu Deus, libere o teu poder de cura, de unção, de poder, para curar verdadeiramente esse corpo, cada órgão interno e externo, cada célula, que a bênção do Senhor chegue em cada célula deste corpo, Senhor, e destrua todo mal, destrua toda doença, toda enfermidade, destrua, meu Deus, toda célula cancerígena, toda hepatite, destrua, Senhor, todo mal que se alojou sobre este corpo, sobre o útero, o ovário, as trompas desta mulher, sobre a próstata deste homem, sobre o fígado, sobre o intestino, a vesícula, sobre o pâncreas, sobre os rins. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o poder do Senhor seja liberado sobre esse rim, meu Deus, que está paralisado, que está aí, meu Deus, sem funcionar. Talvez esta pessoa esteja condenada a fazer uma hemodiálise, até um transplante renal, mas libere o teu poder para que o teu nome seja glorificado. Ah, meu Deus, tira, Senhor, tira todo mau pensamento, toda perturbação, confusão mental, toda loucura. Oh Senhor Espírito Santo, coloque vida, Senhor, agora, porque onde estiver a unção do Senhor Jesus, ali há vida, ali há poder, ali há a grandeza e a graça do Senhor. Então, Pai, coloque a tua unção e unção de libertação, e eu declaro que todos que fizerem uso dessa água estarão libertos, curados, ungidos e abençoados, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Podem tomar da água. E todos digam graças a Deus. Amém, Jesus. Está aí o poder de Deus sobre a sua vida.